Olá, se você não me conhece, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai bater um papo legal, a gente vai falar um pouquinho sobre leitura de aura, né? Você conseguir visualizar a aura. Eu quero passar umas dicas para vocês de como a gente conseguir enxergar um pouquinho a aura das pessoas, tá? Não é muito fácil, a gente sabe que nem todo mundo consegue, mas ao mesmo tempo, se você se esforçar um pouquinho, se você fizer os exercícios que eu vou ensinar aqui, eu acho que dá para começar a pelo menos engatinhar nisso aí. E depois que a gente começa, aí é fácil, viu? Aí depois que a gente percebe um pouquinho, já fica bem mais fácil para a gente conseguir enxergar com mais facilidade. Eu já falei em vários vídeos, conversei em vários vídeos com vocês que eu tenho facilidade desde menina de enxergar cores. Então eu enxergo luzes, às vezes no escuro mesmo do quarto, à noite, eu consigo ver luzes espocando. Então, assim, as pessoas que têm essa facilidade que eu tenho, talvez seja muito mais fácil enxergar a aura das pessoas, né? E por que acontece isso? Eu estava até, antes de trazer esse vídeo para vocês, eu andei pesquisando, vendo vídeos de outros colegas, até porque eu achei assunto bem interessante. Por quê? Mais uma vez, eu estou falando sempre da questão da transição planetária, que o nosso planeta está realmente nesse período aí de transição e ele está mudando a frequência, está oscilando a frequência, e quando oscila essa frequência, reverbera na gente e faz com que nós tenhamos, em determinados momentos, poderes extrafísicos, que nada mais são do que assim, uma percepção maior devido justamente à nossa mudança vibracional, à nossa mudança de frequência. Então, dentro de todos esses poderes extrafísicos que estão acontecendo, um deles é justamente a gente conseguir perceber melhor as pessoas e as coisas, né, que estão ao nosso redor energeticamente. Então, dentro desse contexto, quando a gente fala perceber energeticamente, é porque a gente está percebendo a aura, né? E o que seria a aura? A aura seria esse campo energético que reveste todos os corpos aqui, tudo que está aqui ao nosso redor tem isso. Por quê? Porque a matéria é energia condensada, é energia pura também, ela está vibrando e toda energia ela gera esse campo, né? Ela vai gerar essas ondas que, quando a gente está num padrão vibracional um pouquinho mais acelerado, a gente consegue visualizar. É por isso que, assim, determinadas pessoas têm essa facilidade, porque elas vibram já um pouco mais próximas dessas ondas que estão, vamos dizer, numa frequência mais alta, talvez até numa outra dimensão, tá? Então, dentro disso, o que eu trouxe para vocês, eu vou passar para vocês duas dicas, tá? Uma para a gente aprender, primeiro, a ver a nossa própria aura, que eu acho bem interessante. Para você que nunca viu, você que nunca percebeu, que nunca... A gente está ouvindo agora as crianças chamando. Ó, essa história de fazer em casa, tá ouvindo? Mãe, é no vizinho. Se vazar, tá lá. Mas tá ótimo, tá bom? Vocês disseram, vamos fazer em casa. Então vamos fazer em casa tem disso. No estúdio tava sem som, né? Então vamos lá. Então eu vou passar para vocês duas dicas bem legais. A primeira dica vai ser para ajudar a vocês a enxergar a própria aura. Desde menina eu fazia isso, eu achei legal porque quando eu resolvi pesquisar sobre esse assunto e comecei a ver vídeos de colegas meus que, assim, aparecia o título, né? Dicas para ver a aura, não sei o que, a gente bota aí no YouTube, aparece um montão. E aí eu comecei a assistir, muito interessante, porque uma das dicas que eles dão era justamente a brincadeira que eu fazia desde menina. Então, assim, que funciona, né? E não funciona só para mim, e assim, como eu brincava com isso, que eu conseguia ver, deu para perceber que outras pessoas também conseguem fazer isso, né? Principalmente quem tem um pouquinho mais de sensibilidade. Então, vamos lá, para a gente conseguir começar a ver a nossa aura, a melhor maneira é através das nossas mãos, nossa própria mão. Você começar a observar muito a sua mão, e o ideal é a gente ter um fundo branco, assim, atrás, uma parede branca, alguma coisa branca. Sabe com o que eu brincava muito? Na escola.
Às vezes eu me distraía muito, assim, eu nunca fui muito de... eu entrava na sala de aula, mas eu entrava em transe, sabe? Às vezes o professor estava falando e eu saía dali daquele... Acho que eu já saía do corpo mesmo sem saber que aquilo era uma saída do corpo, né, na época. Então eu lembro que eu, menina, eu botava a mão em cima do caderno, da folha branca do caderno, e ficava assim com a mão parada e fixava em volta. Você não fica olhando para a sua mão, não. Você bota a mão em cima de uma folha branca, tá? Você pode botar a mão em cima da folha branca assim, e aí você não precisa fixar na mão. O legal é você fixar, ó. Deixa eu ver se vai dar para mostrar para vocês. Você vai botar a mão assim, né? O ideal é você fixar aqui, ó, assim, por volta, em volta da mão toda. Se você ficar, você deixa uma distância boa da sua vista, assim, mais ou menos. Não precisa ficar muito perto, mas também não muito longe. Mais ou menos assim. Era a distância que eu tinha da carteira, né? Eu estou sentadinha aqui na carteira de escola, então botava assim e deixava a vista parada. Gente, é incrível, no fundo branco, daqui a pouco começa a formar assim um halo luminoso em volta da sua mão. Você consegue perceber uma cor, uma determinada cor, né? O que eu tinha muito da cor verde mesmo, eu lembro desde menina que eu conseguia visualizar assim, às vezes até uns raiozinhos verdes na minha mão. Depois, mais tarde, eu fui saber que isso daí é porque as pessoas que trabalham com cura, com tudo, têm essa, né, essa cor, né, essa luminosidade assim, desse tom. É o primeiro exercício. Você vai colocar a sua mão sobre uma folha de papel, pode ser sobre a parede também. Se você colocar assim, uma distância da parede, você pega uma parede branca e você vai ficar olhando assim ao redor da sua mão, não fixa na mão, fica ao redor. Fica um tempo parado, uns minutinhos olhando. E vai exercitando isso aos pouquinhos que você vai conseguir visualizar a tua energia ali saindo pelas mãos. É legal porque as nossas mãos mesmo são é o ponto do nosso corpo que mais irradia energia. Então ali você vai conseguir visualizar, você vê a cor que você está predominante naquele momento. Porque também tem isso, assim, a nossa aura, ela varia muito. Nem sempre, tudo bem, a gente tem um padrão vibracional mais ou menos, vamos dizer assim, uma pessoa que vibre mais dentro do chakra laríngeo, que seria as pessoas que têm uma aura mais para o azul. Então, essa pessoa, ela vai vibrar, o normal dela é no azul. Mas de acordo com as emoções, de acordo com o que ela está passando, com o que ela está pensando, conforme ela está reagindo, os outros chakras vão trabalhando e vão misturando, vão mesclando, então ela vai ter essas variações de tom também no decorrer do dia, num determinado período da vida dela, então pode alterar. Mas as nossas mãos, geralmente, a cor nossa predominante, ela sai pelas nossas mãos. Então é outra dica que eu dou para vocês. Então vocês exercitando cada vez mais a enxergar a própria aura, isso é legal por quê? Primeiro que você já está fazendo o próprio exercício para perceber a aura das outras coisas ao seu redor. E tudo tem um campo energético, tá? Até os objetos, porque tudo são átomos, moléculas, estão vibrando, estão produzindo energia, e essa energia muitas vezes sai em ondas eletromagnéticas do espectro luminoso mesmo. Então, às vezes a gente consegue visualizar até num objeto. Às vezes o objeto até mesmo ele fica impregnado com a energia das pessoas que tocaram nele. É momentâneo, mas você consegue ver uma cor diferente daquele objeto, que um objeto de repente vibra num padrão X, numa cor determinada, uma pessoa toca, fica um tempo segurando ele, quando solta, durante alguns segundos ou alguns minutos, dependendo do caso, ele vai refletir aquela energia que ele absorveu daquela pessoa. Também isso acontece. Depois que você exercitar isso, aí você já começa já tem condição de exercitar com as pessoas. Como eu frequentei muito centro espírita, no centro espírita é bem fácil, tanto de umbanda quanto kardecista, é fácil da gente ver. No kardecista eu exercitava e eu fazia muito isso, né? Até sem querer, ou sei lá, às vezes até quando a palestra estava muito chata, eu ficava brincando com isso. Geralmente nos centros o fundo é branco e o palestrante está lá falando. Então também o ideal é você ter um fundo atrás branco e a pessoa.
tá? Aí você não se fixa na pessoa, começa a tentar visualizar ao redor dessa pessoa e vai formando também esse halo luminoso ao redor dela e aí você consegue identificar uma cor. Isso é bem comum acontecer. Outra coisa que eu vi nesses vídeos quando eu ia pesquisando, que a maioria dos meus colegas falam que essa visualização se dá através do terceiro olho, né, do nosso chakra frontal. Nisso eu vou divergir um pouquinho, por quê? Porque quando a gente visualiza isso, quando a gente consegue ver a cor das pessoas, e pelo menos no meu caso, às vezes que eu consegui mesmo ver nitidamente, eu ficava, às vezes, eu fico às vezes tão assim, extasiada, né? Caramba, eu estou vendo aquilo que eu fico fazendo testes. Então, mesmo fechando o olho, quando eu fecho o olho eu não vejo e só consigo ver de olho aberto. Então, se a gente estivesse vendo através do nosso chakra frontal, mesmo fechando o olho, você continuaria vendo, tá? Então, por isso que eu acho que pode até ser que o chakra frontal facilite essa nova configuração, vamos dizer assim, dos nossos olhos físicos. Mas eu ainda bato na tecla que tudo tem a ver com esse período de transição planetária, que a gente está tendo o nosso padrão vibracional alterado, e isso está fazendo com que a gente adquira, né, esses poderes extrafísicos, que nada mais são um aumento da nossa capacidade perceptiva, de tudo devido à mudança do padrão energético, do padrão vibracional nosso, né, que está acontecendo aí, que a gente está sofrendo por causa dessa mudança toda. Então eu consigo, quando eu fecho os olhos eu não vejo, mas se eu ficar com o olho aberto e ficar olhando bem fixamente assim, eu consigo visualizar. Outra coisa que as pessoas perguntam, mas você consegue visualizar sempre? Não. Aí que eu falo, é por isso que eu volto lá na transição planetária, porque oscila muito. Então, eu acho que isso depende do meu estado vibracional, de como eu estou vibrando, em que frequência eu estou, que me torna mais compatível, mais perceptiva a frequências diferentes. Eu sempre dou o exemplo do cachorro, que escuta sons que nós não escutamos, que ele está numa frequência acima que o nosso ouvido está configurado a perceber. A mesma coisa os nossos olhos. A gente está ali dentro de um padrãozinho frequencial, a gente consegue perceber determinadas ondas do espectro luminoso. Se sair daquele comprimento de onda, a gente não alcança mais. Mas dependendo do estado que a gente está vibrando, de repente a gente alcança. E por isso que a gente passa a enxergar o outro energeticamente. Eu sei que assim, futuramente, nós todos vamos nos enxergar energeticamente. Vai ser mais difícil mentir. Porque aqui, agora, a gente pode esconder o que a gente está sentindo, nossas emoções, nossas reações. Mas quando você vê o outro energeticamente, fica difícil. Tá, depois desse bate-papo todo e dessas dicas aí que eu dei, que é só vocês exercitarem, tenta olhar uma pessoa num fundo branco, fixa o pensamento, o olhar, né, o pensamento não, fixa o olhar nesse campo branco atrás da pessoa. Vai exercitando-se aos pouquinhos que você vai desenvolver com certeza essa capacidade perceptiva. E aí eu vou passar para vocês, eu até anotei aqui porque é muita coisa para eu falar, mais ou menos o que quer dizer as cores que vocês vão conseguir enxergar, tá? Então vamos lá. Violeta. Violeta é mais difícil até da gente ver. Eu acho que eu nunca vi ninguém com aura violeta, que eu me lembre não. Porque são pessoas dotadas de extremo poder parapsíquico. São verdadeiros magos. A pessoa com a aura violeta, ela tem realmente esse poder, né? São pessoas muito bem conectadas com o outro lado. Isso não quer dizer que elas sejam bem conectadas. Quando eu falo conectadas no bem, quando eu falo bem conectadas, elas tanto podem ser bem conectadas no mal, quanto bem conectadas no bem, tá? Vamos lá. Azul. Azul são pessoas extremamente comunicativas, que, como eu falei, está associado muito ao chakra laríngeo. Então, são pessoas que têm facilidade de se comunicar. Geralmente, quando a pessoa está azulzinha, ela também está com poder criativo. Eu estava olhando agora, eu estava exercitando, eu estava vendo a Renata, que ela está trabalhando ali. É engraçado, eu olhei para lá e vi, e ela está num fundo, numa coluna que é um pouquinho clara. Eu vi uma aura azulzinha em cima da cabeça dela. Ela está com o poder criativo dela aflorado. Eu não sei o que ela está fazendo ali, mas ela está trabalhando com a criatividade dela ali a toda.
Se é pro bem ou pro mal, eu não sei. Mas isso é legal, eu percebi ali na hora que ela estava meio azulzinha. E é mesmo, exercício de quando a pessoa tá com um pensamento bem criativo, sabe? Tá bem, e são pessoas que conseguem se comunicar bem, que tem essa facilidade, porque trabalha muito com chakra laríngeo. Quanto mais claro for o azul, o tom de azul, maior o poder intuitivo dessa pessoa, ela tem uma intuição maior. Quanto mais escuro for, às vezes a gente vê bem azul marinho e tal, a pessoa gosta de ser muito introspectiva, ela se recolhe muito, ela é uma pessoa dada a muito isolamento, né? Geralmente, assim, as pessoas que têm essa coloração azul, o tom azulado, são pessoas que são muito honestas, muito francas também. Então, isso é legal, aí são as dicas que eu tenho para passar para vocês, viu? A Renata é franca. Eu estou amando isso. Vamos lá, e às vezes tem um tom índigo. Quando a gente fala índigo é porque lembra realmente aquele tom do jeans, né? Um tom azulado, assim, mais um tom talvez meio misturado, até um pouco com roxo. Ele é um azul diferente. Então, que são essas crianças que vieram para alavancar, para mudar, para fazer mudanças, hoje em dia já são adultos. E a gente vê, assim, possui muita intuição mesmo e muita sensibilidade. São pessoas muito sensíveis, tá? O amarelo, quando a gente encontra, engraçado que é uma para quem está começando agora, é uma das cores mais fáceis da gente visualizar, é o amarelo. Porém, é mais difícil a gente encontrar pessoas vibrando no amarelo. É fácil da gente ver, mas não é tão fácil a gente encontrar uma pessoa vibrando nessa cor. Porque são pessoas extremamente otimistas, mas sabe assim, aquela pessoa super alto astral, pessoa mesmo muito para cima. Talvez até com essa situação toda que a gente está, de tudo que o mundo está passando, essa insegurança, isso tudo esteja cada vez mais difícil a gente encontrar pessoas com a aura amarela, né? De você ser totalmente otimista. Talvez seja por isso. Mas são pessoas que denotam bastante sabedoria, tranquilidade. A alto poder intelectual também, né, desenvolve isso. E outra coisa, eles têm uma personalidade extremamente magnética, tá? Um carisma muito forte e raciocínio rápido. Eu já vi uma pessoa, eu agora estou falando com vocês e lembrei, um pastor, uma vez tinha uma aura, e é bem assim dentro do perfil, né? Ele tinha uma aura amarela. Eu lembro também quando era menina, que eu frequentava essa igreja, eu olhava e via ele todo amarelinho assim ao redor. Então é porque é uma pessoa extremamente magnética, que consegue falar, prender a atenção de um público grande. Então são as pessoas que vibram assim. O laranja denota vitalidade, tá? Mas também, se você encontrar uma pessoa já vibrando um pouquinho mais para o laranja, pode ser que essa pessoa esteja apegada a algum tipo de vício. Alguma coisa, alguma compulsão, alguma coisa assim, às vezes aparece esse tom alaranjado na aura. Porque também são de pessoas que gostam de aprender muito com a prática. Então, pessoas que geralmente batem a cabeça para aprender. Você diz que ela não adianta falar porque ela não gosta de ter um professor, de ter alguém ensinando. Ela é bem empírica mesmo, ela quer aprender, mesmo que se machuque, mas é da personalidade dela. Ela vai se ralar, mas vai aprender assim. Tá? Porque também são pessoas extremamente corajosas e ousadas, isso é bem legal, né? A aura verde, se você enxergar, é a aura dos curadores. A maioria dos curadores, as pessoas que trabalham com cura, que têm essa capacidade de passar... Quando a gente fala de cura, a verde é cura do corpo físico, tá? Porque esse comprimento de onda, essa cor, né? Ela tem a capacidade de regeneração celular. Então, ela recupera as células, ela regenera, ela reequilibra. Então, as pessoas que vibram assim, geralmente, têm o dom de encostar a mão e passar a dor. São curadores mesmo, curadores do corpo físico, tá? Agora, se tiver um verde muito escuro mesmo, assim, meio lodo, bem escurão mesmo, a pessoa pode estar sentindo naquele momento inveja, ciúme, também está associada a esse tipo de cor. E quanto mais claro e forte for o verde, mais o poder de cura daquela pessoa, tá? É outra dica legal.
Vermelho. Vermelho são pessoas extremamente enérgicas, pessoas que agem, que não são de esperar nada, elas são muito chakra básico, então são de certa forma práticas, apegadas à terra, o que tiver que ser feito elas vão e fazem, mas também são pessoas muito agressivas, muito competitivas. Então, quando você vê uma pessoa vibrando no vermelho, ela pode estar enraivecida, ela pode estar agressiva, ela pode... vai depender da nuance do vermelho, mas com certeza ela está trabalhando mais em nível de chakra básico, então ela está mais apegada às coisas da matéria também, às vezes preocupada demais com o dinheiro, que são as coisas da matéria mesmo, né? Então, e o vermelho muito escuro é que vai denotar a agressividade. Se você encontrar alguém assim com uma aura quase vinho, sai correndo, sai de perto dele, que é perigoso. Vamos lá, o rosa já são, quando você vê, são pessoas mais afetuosas, são pessoas que se preocupam mais com o outro, né, a cor da compaixão. Engraçado que dentro do rosa eu não consegui uma explicação, porque o rosa, na verdade, é a junção do vermelho com o branco, né? Então eu não consegui isso daqui, até da questão da afetuosidade, né? Eu não lembro de ter visto ninguém com aura rosa ainda não, até para comprovar isso aqui. Mas, assim, nas minhas pesquisas, todos foram unânimes em afirmar isso, que a aura rosa denota compaixão e afetuosidade. Então, vamos nessa. Mas eu realmente não consegui encontrar explicação por ser justamente a junção do vermelho com o branco. Mas tudo bem, vamos lá. Não necessariamente nessa questão energética isso tenha algo a ver, nessa mistura de cores, tá? Cinza pode demonstrar depressão ou egoísmo, se você encontrar alguém, conseguir visualizar algo cinza em torno dessa pessoa. Quanto mais escuro, pode mais desequilíbrio emocional e físico, né? E outra coisa, os mentirosos, gente. Se você encontrar com alguém com a aura cinza, sai correndo, sai de perto dele, que ele é meio mentirosinho. Então, fica aí a dica também. O preto é meio complicado. Por quê? O preto, você tanto pode significar proteção daquela pessoa, pessoas extremamente blindadas, e eu já vi uma pessoa que eu até interpretei mal, que isso aqui cabe, justamente a gente tem que saber para poder interpretar. Eu já conheci uma pessoa que, assim, ele é palestrante, ele também fala muito de espiritualidade e tal, e uma vez eu olhando bem para ele, né, ele estava lá falando e eu consegui perceber um halo preto, negro em volta dele. E aquilo me deixou meio encafifada, né? Eu disse, caramba, que coisa negra. Por quê? Eu tinha isso que quando a gente visse esse halo negro em alguém, a aura negra, podia significar que essa pessoa estava com energias, mexe com energias ruins, né? Até eu coloquei aqui, são pessoas como com uma forte carga energética maléfica. É que, na verdade, o que acontece? Essa pessoa ela está com uma carga energética muito forte mesmo, mas tanto pode ser uma carga boa quanto ruim, tá? É como se ele está muito pilhado, super carregado. Então, e isso pode também, de alguma forma, ser uma blindagem ao redor dele, que ele já consegue, através da mobilização energética, de tudo que ele tem. Essa pessoa que eu estou falando, ele tem muito conhecimento energético. Então, e depois até ele mesmo, numa outra palestra, ele falou isso, né, que ele fazia esse campo energético, essa blindagem ao redor dele, ele criava essa redoma e que era para proteção dele. Então, aí bateu com aquilo que eu tinha visualizado. Foi até num outro vídeo que eu assisti dele, ele falando isso. Eu digo, tá explicado, né? Porque não estava batendo a pessoa e eu conheço ele pessoalmente, eu digo, poxa, não tinha nada a ver. Ou de repente, talvez só naquele dia, que às vezes a gente também não está num dia muito legal. Mas como ele explicou que era para proteção, então faz sentido. E eu pesquisando, encontrei outros pesquisadores que falaram que quando a gente encontrar uma pessoa com a aura preta, ela pode estar, de repente, blindada, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para fazer essa interpretação, para não fazer uma interpretação errônea. O branco é amor, sentimentos bons, amor ao próximo. Também é muito raro a gente encontrar uma pessoa com a aura totalmente branca.
principalmente aquele branco leitosinho, porque a gente sabe que hoje em dia a gente está encarnado, então né, é complicado. Que eu tinha falado do dom curativo, que é a pessoa com a aura verde tem o dom da cura, né, mas a cura do corpo físico. E a aura prateada é a pessoa que tem o dom da cura espiritual, é a que cura primeiro o nosso campo energético. Então ela tem esse poder de limpar, de fazer uma limpeza na aura dos outros. É difícil da gente encontrar porque geralmente a pessoa que tem a aura prateada, ela se camufla muito. Ela não deixa que os outros percebam que ela tem essa aura prateada. Bom, eu acho que eu passei aí bastante dicas para vocês, viu? Dever de casa, vão exercitando. Eu até acabei vendo a aura da Renata ali. Eu gostei disso. Viu? Bem legal. Do Hugo não dá para ver que ele está atrás da câmera, não dá para ver, ele está escondido. O Hugo está se escondendo. Mas eu espero que com essas dicas vocês exercitem e consigam também ver, que é bem legal e cada vez mais as pessoas estão conseguindo visualizar, ok? Então, tá aí o papo para vocês, vou deixar aí com vocês. Me sigam lá no Instagram, que eu acho legal, a gente está colocando bastante conteúdo lá. Tem essas dicas todas. De repente a gente pode até repassar para eles, né, Renata? Então a gente pode colocar isso também, colocar mais ou menos resumidozinho lá no Instagram, que é bem legal. Então me segue lá no Instagram. Lá no Instagram também vocês vão encontrar lá um link para se inscrever, já entra direto, acho que não precisa nem se inscrever lá no meu cantinho no Telegram, é só clicar que já vai direto lá para o Telegram, onde você vai receber todo dia uma mensagem, também está bem legal, o grupo está crescendo, a gente já está com um monte de gente lá, daqui a pouco a gente está fazendo 1000, né? Tá bem? Então, tá? Mais uma vez aí a vocês, muito obrigada de coração e fiquem com a luz. Eu já falei de vários, agora eu tinha que falar da hora dos fofoqueiros também. A Renata ficou toda feliz que a hora dela é azulzinha, mas eu falei que o quê? O poder da comunicação está no azulzinho. Então, às vezes a gente olha um azulzinho é fofoqueiro também, porque fala... A minha deve ser azulzinha, que agora eu estou fazendo fofoca também.